The Beginning After the End. Volume 12. Capítulo 497. Alianças fortes e duradouras. P.O.V. Arthur Levin. O feitiço de Verui puxou a água do oceano, que subiu em um único fluxo semelhante a um tentáculo. Esse tentáculo de água se enrolou em si mesmo, girando no sentido anti-horário até que uma massa turbulenta de água viva pairasse no ar diante de nós. A água foi se tornando cada vez mais clara, até que parecia um espelho. Entre uma respiração e a próxima, o espelho se torceu de uma maneira estranha, transformando-se em uma janela. Em vez de olharmos para nós mesmos, estávamos vendo algum outro lugar. Verui Cleia, sorrindo de forma alegre e um tanto excêntrica, fez um gesto para que eu fosse o primeiro a atravessar o portal. Olhei para trás, para a comitiva que nos seguiria. Minha mãe e irmã estavam logo atrás de mim, junto com Sylvie e Regis. Atrás deles, estava Zelina, flanqueada por uma dúzia de leviatãs de alta posição dentro do clã Cleia. Respirei fundo para acalmar os nervos e dei um passo através do portal. O sal e a maresia de Eclesia deram lugar ao cheiro de fumaça e ao doce aroma de flores montanhesas. Um coro de vivas se ergueu de uma multidão ao nosso redor. Antes que eu pudesse perceber qualquer outro detalhe do ambiente, meu olhar foi imediatamente atraído pela cena à minha direita. Estava em uma sacada alta, e um corrimão de bronze era tudo que me separava de um penhasco que parecia descer sem fim. O solo distante era apenas um borrão verde e marrom, desprovido de detalhes ou senso de profundidade. Lord Levin, Noves do clã Vignis, líder da raça Fênix, estendeu a mão e segurou a minha. Instintivamente, dei um passo à frente, adotando um sorriso político e olhando ao redor para a fonte das aclamações. A cidade Ninho Passo de Pluma e seu povo eram uma visão assombrosa. Dezenas de fênix em suas formas humanoides se reuniam em sacadas e em pontes de corda que ligavam várias plataformas e edifícios. A maioria vestia roupas vibrantes da cor do fogo, adornadas com penas e folhas. Alguns usavam máscaras de penas e agitavam fitas coloridas. Gritos selvagens e cantos pontuavam as saudações, e rajadas de chamas cruzavam o céu como fogos de artifício. A cidade em si fora construída diretamente na encosta do penhasco, em meio a uma floresta de árvores retorcidas que pareciam brotar direto da rocha e alcançar o sol. Algumas moradias eram como ninhos nas árvores, encaixadas nos galhos, enquanto outras estavam esculpidas na face do penhasco ou cuidadosamente assentadas entre as dobras de pedra. Minha mãe saiu do portal atrás de mim, seguida imediatamente por Eli. As duas ficaram boquiabertas de surpresa. A multidão se aquietou apenas um pouco, enquanto cabeças se inclinavam e dedos apontavam para minha família. Rai do clã Khotan, líder dos basiliscos, estava ao lado, com uma comitiva de nobres fênix e basiliscos. Ele me cumprimentou de maneira semelhante enquanto Lord Avigny se aproximava de minha mãe e Eli, e depois de Sylvie, que vinha logo atrás delas. Todo nosso grupo foi integrado à procissão de nobres. Uma jovem fênix de olhos alaranjados e cabelos trançados e esfumaçados segurou meu braço, e fomos todos conduzidos por entre fileiras de espectadores empolgados. Certamente não esperava uma recepção tão vocal, murmurei, olhando ao redor e acenando. Ninguém vivo se lembra de uma época em que uma nova raça foi nomeada para a família Azura, disse a jovem, sorrindo para mim. Noves me deu um tapinha nas costas. Minha filha fala a verdade, mas devo admitir, eu tinha um plano em mente. Ele sorriu amplamente enquanto estendia as mãos para cumprimentar alguns fênix que se comprimiam junto ao corrimão à nossa direita enquanto passávamos. Até onde sei, você só experimentou o lado perigoso de Feltus, tanto na selva quanto na sala de conferências. Eu queria que você visse quem realmente somos, Arthur. Quem você é, agora. Ponderei suas palavras em silêncio enquanto a procissão continuava.
O som de harpas nos acompanhava, seguido por uma melodia que se elevava no ar, conforme primeiro dezenas, depois centenas de vozes se uniam em canção. Não havia palavras, mas a música transmitia um sentimento de harmonia e união tão eficazmente quanto se tivesse letras. A procissão nos levou até uma enorme plataforma semicircular que se estendia de uma fortaleza feita de madeira trançada, pedra escura e telhas acinzentadas, que subia pelo penhasco. Uma gigantesca fogueira estava preparada em um círculo de pedras negras com 6 metros de diâmetro. Ao nos aproximarmos, a jovem que me guiava sorriu e apontou para a estrutura cônica de madeira escura. Por favor, acenda a fogueira, Lord Levin. Olhei ao redor em busca de algum tipo de ferramenta, mas percebi rapidamente que os fênix não teriam muito uso para esse tipo de instrumento. Esperavam que eu fosse capaz de acender a fogueira com mana. Ativei o Realm-Art, invocando runas ametistas ao longo do meu corpo e sob os olhos. Senti meu cabelo flutuar, saindo do couro cabeludo. Tomado por um momento de teatralidade, deixei meu corpo flutuar para fora do chão também, soltando-me da leve pegada da jovem. Virei-me para encarar a multidão que cantava e nos acompanhará pela cidade. Obrigado por uma recepção tão calorosa e acolhedora, disse, minha voz ecoando clara mesmo através de tanto ruído. Minha família, meu clã, e eu estamos honrados por estarmos aqui em sua bela cidade. Embora a inclusão da raça Arconte na família Azura seja inédita, também será a prosperidade que virá para todos os Azuras. A multidão explodiu em vivas. Ergui as mãos para os lados, e atrás de mim, partículas invisíveis de éter estavam se envolvendo ao redor da densa mana de atributo fogo na atmosfera. Com um éter, puxei a mana para o centro da fogueira apagada, compartilhando minha intenção. A mana se condensou, aquecendo-se até que a fogueira rugiu de volta para a multidão com uma explosão de calor e luz. Meus pés tocaram a madeira lisa e escura que formava a plataforma. Os lordes Avignis e Khotan, junto com seus séquitos, aplaudiram educadamente, encorajando ainda mais os aplausos das multidões. Segundos após a fogueira ser acesa, mais azuras começaram a sair da fortaleza. Mesas e cadeiras levitaram até se posicionarem ao redor da fogueira, enormes bandejas e potes de comida foram dispostos nas mesas, barris de vinho colocados em suas extremidades, e, em questão de poucos momentos, um banquete colossal foi servido. Por favor, comam e celebrem. Noves anunciou ao seu povo. Hoje marca o início de uma nova era de unificação entre as raças azuras. Sorrindo, ele liderou o caminho para dentro da fortaleza, cujas portas pesadas de madeira carbonizada eram mantidas abertas por fênix armados e protegidos por armaduras. Sua filha segurou meu braço novamente e me guiou atrás dele. Parece que você arranjou uma admiradora, Sylvie pensou, provocante. Eu pensava que os opostos se atraíssem, disse Regis, quase explodindo de empolgação. Mas o que essa princesa atrai mesmo são outras princesas, não é? Tentando ignorá-los, decidi admirar a fortaleza. Embora imponente por fora, o interior era quente e acolhedor. Arcos e vigas de madeira natural sustentavam a construção, enquanto as paredes eram de pedra incrustada de cristais. Tapetes espessos cobriam o chão do grande salão, que fora organizado com uma única mesa longa no centro. Um fogo ardente crepitava na lareira, e vários atendentes já estavam a postos. Nove sentou-se à cabeceira da mesa. Rai ocupou o assento à sua esquerda, enquanto sua filha me acompanhou até o assento à sua direita. Sentei-me, e ela fez uma reverência respeitosa antes de ir encontrar sua própria cadeira. Desculpe, não perguntei seu nome, falei, querendo ser educado na frente dos outros lordes. Ela sorriu amplamente com a pergunta. Naesia do clã Avignis, ao seu dispor, Lord Levin. Girou, rodopiando as saias vermelhas e douradas que vestia, e correu para onde outras jovens já estavam sentadas.
Todas juntaram as cabeças e riram. Sylvie sentou-se à minha direita, mamãe ao lado dela, e depois Eli. Veru estava sentado em frente a nós, ao lado de Rai. Uma companhia mista de fênix, basiliscos e leviatãs preenchia o restante dos assentos ao longo dos dois lados da mesa. Assim que a mesa estava completa, os atendentes entraram em ação para garantir um fluxo constante de comida e bebida. A fartura fazia o banquete do lado de fora parecer um almoço no orfanato. Fiquei satisfeito ao ver que também trouxeram uma bandeja cheia para Regis, que se deitava ao lado da lareira, focado em absorver éter da densa atmosfera. Noves disse algumas palavras de saudação, então incentivou a todos a comer e festejar. O salão encheu-se de conversas e do som de talheres raspando nos pratos. Isso é impressionante, comentei, enquanto experimentava algumas pequenas frutas verdes. Elas estouraram na minha boca, liberando um suco agridoce que era, de alguma forma, delicioso. Rai riu enquanto mastigava um pedaço de carne chamuscada. É lamentável que você tenha escolhido visitar esse velho avarento primeiro. Apontou para Veru com o pedaço de carne em sua mão. Suas visitas aos clãs distantes merecem uma certa dose de pompa, Arthur. Efeltus tem muito a oferecer a você e ao seu clã. Não seja tão duro com Veruin. Noves disse, lavando um bocado de comida com um gole de sua taça dourada incrustada de rubis. Tenho certeza de que Arthur aprendeu mais sobre a mitologia de Efeltus em poucos dias do que nós em milênios. A princípio, Veru parecia não estar ouvindo. Após alguns segundos, porém, ele disse: aqueles que não aprendem sua história estão condenados a repeti-la, senhores. Seus lábios se contraíram num sorriso contido, e seus olhos branco-leitosos se fixaram em mim por um breve instante antes de desviarem rapidamente. Rai, que parecia bem mais relaxado do que quando conheci no Castelo Endrat, continuou a conversar sobre as expectativas de ser membro dos 8 Grandes. Começou falando sobre o clã em geral, dirigindo-se principalmente a minha mãe e irmã, e depois voltou-se para o meu papel e expectativas. Sendo um novo clã, e uma nova raça, aliás, estabelecer alianças fortes e duradouras será essencial. Ele parou para mastigar, e quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Seria perigoso assumir que todos os Azuras vão recebê-lo de braços abertos. No momento, seu clã é pequeno e protegido apenas por você, seu Lorde. No pior dos casos, vocês seriam um alvo fácil até para um clã fraco. Rai, disse Noves em tom de repreensão. Talvez possamos introduzir a política traiçoeira aos poucos. Afastei as palavras de Noves com um gesto. Não, está tudo bem. É por isso que estou aqui. Imagino que seja óbvio. Quero saber quais perigos realmente ameaçam meu clã. Também é perigoso adoçar a situação, o que impediria que eu me preparasse adequadamente. Sylvie mordeu o lábio antes de perguntar. Isso é provável? Um ataque direto? Qual clã ou raça se atreveria a fazer tal coisa? Rai passou a mão em um de seus chifres, nervoso. Isso é apenas um alerta, Lady Sylvie. Disse ele. Sua presença, sua conexão com os Endrates, já lhes dá uma posição política contra qualquer ação agressiva. Talvez ninguém seja tão desesperado a ponto de atacar vocês de forma tão direta, tão evidente, mas não posso descartar o perigo completamente. Mastiguei minha comida com calma. O gambito do rei estava parcialmente ativo, a runa divina quente em minhas costas, redirecionando um fluxo constante de éter até o meu crânio. Ainda assim, eu gostaria de poder ativá-lo completamente. Espero não estar sendo precipitado, mas já considero os clãs Avignis e Cota meus aliados. E os Ecleias também, é claro. Noves ergueu sua taça. Como esperávamos, é claro. Contudo, mais precisa ser feito. Regis,
que devorou sua comida com uma rapidez obscena, sentou-se nas patas traseiras ao meu lado. Parece que um casamento político precisa ser arranjado, intrometeu-se. Noves e Rai trocaram olhares, e senti meu estômago se contrair desconfortavelmente. Veru pigarreou e abriu a boca para responder, mas no mesmo instante, um atendente anunciou: Lady Miri, do clã Indrak. Os Azuras presentes no salão se levantaram em uníssono, e o ambiente ficou silencioso, exceto pelos novos anúncios. Preia, do clã Intira. Virea, do clã Intira. Mira apareceu na porta, silhuetada pela luz intensa lá fora. Com ela estava uma comitiva de dragões, dos quais apenas uma eu reconhecia. Preia, a guardiã de chama eterna, onde passamos algumas semanas após retornar a Efeltus, tinha o cabelo trançado rente ao couro cabeludo. As escamas ao redor de seus olhos e descendo pelas bochechas brilhavam iridescentes, combinando com o vestido pálido que usava. Ao lado dela estava uma jovem dragão com o mesmo cabelo rosado e olhos prateados. Imediatamente, pensei que fosse sua filha. A filha era alguns centímetros mais alta, e seu cabelo caía em ondas amplas sobre os ombros. Vestia uma túnica que parecia uma armadura, com escamas azuis verdeadas destacadas por placas de armadura cinza claro e trechos de malha. Seus olhos, da cor de prata derretida, se fixaram em mim imediatamente. O grupo de dragões começou a entrar, e o anunciador chamou mais um nome. Shu, da raça Fênix. Levantei-me tão repentinamente que quase derrubei minha cadeira. Foi só quando os Azuras ao redor de Miri se moveram que eu o vi, vindo na retaguarda. Um sorriso largo surgiu em seu rosto ao me ver. Meu irmão em vingança! Sua voz ressoou pelo grande salão como uma avalanche, e ele esbarrou grosseiramente na filha de Preia ao passar. Todo o salão parou quando ele se chocou contra mim, tirando o ar dos meus pulmões. Fui erguido do chão em um abraço esmagador. Eli riu de alegria. Sylvie recostou-se na mesa, seu olhar alternando entre Shu e Miri. Sua preocupação transbordava através de nossa conexão. Eu sei o que você fez por mim, disse Shu em um murmúrio grave. De repente, ele me pôs no chão e ajoelhou-se, de cabeça baixa. Eu lhe devo minha vida, meu irmão. O que precisar, de agora até o fim dos meus dias, será seu. Levante-se, murmurei, segurando-o pelo braço. Ele obedeceu de imediato, praticamente tremendo de desejo de servir. Seus olhos brilhantes, o laranja e o azul, cintilavam com um propósito ardente. Eu percebi uma força nele que não estava lá antes. Não apenas em sua assinatura de mana, que era mais firme e pura, mas em seu espírito, sua própria presença de mente e corpo. Mais do que a cura proporcionada pela pérola de luto havia ocorrido no santuário, isso era claro. Um sorriso flutuou pelo meu rosto, e então a realidade da situação voltou à tona. 2 servos fênix estavam magicamente ampliando a mesa, estendendo-a em ambas as direções. Outros 2 ajustavam as cadeiras com cuidado, que estavam vazias enquanto todos esperavam que Miri tomasse seu assento. A maioria dos olhos, no entanto, estava em Shu e em mim. Miri estava em pé do outro lado da mesa de jantar trocando gentilezas com Verui enquanto esperava que novas cadeiras fossem criadas para todos os que chegaram atrasados. Isso levou apenas alguns instantes, e quando tudo estava pronto, Noves e Miri se sentaram ao mesmo tempo. Todos os outros os acompanharam. Encontrei o olhar de Noves. Ele estava pálido, seu foco saltando de Miri para Shu, a mandíbula trabalhando em silêncio. Claramente, ele não esperava a chegada dela. Limpando a garganta, disse: Lady Miri. É uma grande honra. Obrigado por se juntar a nós no ninho. Um sorriso agradável floresceu em seus traços jovens e belos. Eu só a havia visto nessa forma perto de Queses,
mas não me surpreendia que também a usasse para se envolver na política dos clãs. Perguntei-me vagamente quantas pessoas haviam em sua aparência idosa. Será que aquela forma era apenas uma escolha estratégica para confortar um garoto humano de 15 anos? Contudo, outros pensamentos, muito mais urgentes, sobrepuseram-se a este. Quando finalmente todos nós tomamos nossos assentos, sendo oferecido a Shu um entre mim e Sylvie, observei Miri com atenção. Com o canto da boca, perguntei: "O que você está fazendo aqui?" Shu já estava pegando pernil assada de alguma besta. Ele arrancou um pedaço do osso com os dentes e respondeu com a boca cheia: "Tenho uma mensagem para você, Da." Levantei a mão e fiz um gesto de depois. Mas Shu não prestou atenção. Caera. Coisas estranhas estão acontecendo em Alacria. Soltei um suspiro de alívio, feliz por ele não ter mencionado o nome de Mordain na frente de uma fortaleza cheia de fênix. Meu alívio durou pouco enquanto eu absorvia o que ele havia dito. A situação deve estar grave para enviar um mensageiro para Efeltus, embora não conseguisse entender por que Shu. Ele estava em grave perigo só de estar aqui. Na verdade, fiquei atordoado que ele não tivesse sido preso ou morto imediatamente. Não apenas ele era um membro do banido clã Asclepios, mas também era mestiço Jin. Havia uma lista curta de pessoas que sabiam onde estava o santuário, mas aqueles que podiam transcender a fronteira entre Dikaten e Efeltus eram ainda menos. Vren ou Mordain devem saber, talvez até a ambos. Quanto mais pensava, mais preocupado ficava. Antes que pudesse responder, no entanto, Noves começou a falar. "Lady Miri, quem é este convidado que você traz com você?" "Shu, você disse? Um nome interessante para uma fênix. Não pude deixar de notar que você não mencionou o nome do clã dele." Mudando seu foco para Shu, ele perguntou: "De onde você é, irmão?" Shu começou a responder, mas não conseguiu, pois sua boca estava cheia. Em vez disso, foi Miri quem respondeu. Infelizmente Shu é um sem-clã, Lord Avignis. Todavia, ele foi adotado pelo clã Levin. Ouvi murmúrios ao redor da mesa. Verus bebeu de uma caneca de barro e lambeu os lábios feliz, mas Rai e Noves pareciam atonitos. "Eu não sabia", disse Noves, franzindo as sobrancelhas enquanto me lançava um olhar furtivo e desconfiado. Eu resisti à vontade de xingar. "Que diabos Miri está jogando aqui?" Eu precisava que as fênix e os basiliscos confiassem em mim. Será que isso era uma tentativa de Queses de criar uma divisão entre nós? Mas então, reconheci ao mesmo tempo, ele não poderia ter previsto a aparição de Shu. O fato de o guerreiro meio fênix, meio Jin ainda estar vivo sugeria que talvez Queses não soubesse a verdade, ou nem mesmo soubesse que Shu estava em Efeltus. Miri estava aqui por ordem de Queses ou em desafio a elas? Muitas perguntas e nenhuma maneira de obter respostas agora. Concentre-se no que podemos fazer, pensou Sylvie. Estamos aqui por um propósito. Isso não muda nada, a menos que Miri faça algum outro movimento. Cara, as coisas estão esquentando, acrescentou Regis do fundo da mesa, onde estava farejando por mais comida. Eu, por mim, acho que é um jogo de poder. Queses sabe que Mordain ainda está por aí, e agora estão dizendo que podem fazer algo a respeito, mas não vão. Por favor, não deixem nossa chegada interromper os trabalhos, disse Miri, quebrando a pausa desconfortável na conversa. Do que estavam falando? Veru de repente olhou para a mesa, focando em Virea, filha de Prea. Seu rosto suavizou numa expressão de compreensão. Rai limpou a garganta. Estávamos apenas discutindo a ascensão do clã Levin e a necessidade de forjar alianças. Miri riu. Talvez fosse minha própria ansiedade, mas o som foi ao mesmo tempo musical e inquietante.
Não me diga que o jantar só tem 10 minutos e vocês já estão tentando casar o Arthur. Achei que teríamos pelo menos a primeira sobremesa antes disso. Minha mente voltou ao comentário irônico de Regis e ao olhar compartilhado entre Raí e Noves, depois para o olhar de compreensão de Veru para Virientira. De repente, entendi. Receio que tenha havido algum tipo de mal-entendido, falei. Verui assobiou para si mesmo. Reclinado na cadeira, cruzou os braços e fitou o horizonte com seus olhos nebulosos. Não é incomum em Efeutus clãs que selam sua aliança através de casamentos, explicou. Os descendentes Azuras assumem o aspecto da linhagem parental mais forte, em seguida, se juntam ao clã apropriado. Isso cria laços fortes. Sei que esse tipo de união é frequente em sua terra de Dicatem também. Quando não respondi, Sylvie interveio. Sim, é verdade, especialmente entre os poderosos, mas Arthur não pode se casar. A voz de Eli ecoou pela mesa, e ela imediatamente ficou vermelha como um pimentão. Quando continuou, sua voz estava mais controlada. Ele já está prometido a alguém em casa. Existem questões do coração, e depois existem questões do clã, disse Raí, hesitante. Arthur, não há nada que você possa fazer que estabeleça uma aliança mais forte com qualquer outro clã. Em particular, um voto de casamento entre dois grandes clãs teria um impacto imenso. Espero que não tenha a impressão errada, disse Miri, um sorriso triste e apertado suavizando sua expressão. Seria fácil chegar à conclusão de que os clãs Cotten e Avignis concordaram com tudo isso apenas para se fortalecerem. Claro que não, disse Noves, parecendo tanto ofendido quanto nervoso. Raí permaneceu em silêncio, com o olhar pensativo sobre suas mãos à frente de si. Verum, por outro lado, estava mexendo os polegares e deixou seu olhar vagar pela sala, aparentando tédio. Eu queria dizer a eles que um casamento político como o que estavam sugerindo estava fora de questão, mas não consegui. Estava irritado. Não com eles, mas comigo mesmo. Eu deveria ter previsto isso, planejado para isso. Poderia ter preparado uma resposta. Pensei na reunião dos grandes clãs, onde me nomearam arconte. Mesmo naquela época, os outros grandes lordes insistiram que uma visita às casas dos clãs era esperada. Eu estava recém-ascendido, solteiro, com um clã pequeno e sem herdeiro. Era uma consideração tão óbvia de se fazer. Talvez seja bom que eu tenha esquecido como pensar como um rei. O medo abafou o pensamento imediatamente. O receio de que minha falha em prever isso se deva ao gambito do rei, e não a alguma mudança em minhas considerações internas. Não é a primeira vez que me preocupo por ter confiado demais na runa divina. Talvez eu estivesse perdendo o ritmo sem ela. Ou talvez você seja apenas humano. A voz mental de Regis cortou o barulho dos meus pensamentos como uma flecha. Quem teria previsto que você seria proposto para um bando de princesas? Sylvie continuou a falar por mim, mudando habilidosamente o assunto para outras questões. Ela fez perguntas sobre a cidade e os dois clãs e compartilhou detalhes sobre sua vida em Dicatem. Por isso, oficialmente tomei o nome de Leivin, disse ela, fingindo indiferença. Raí e Noves estavam atônitos, assim como os poucos outros Azuras próximos o suficiente para ouvir. Miri estendeu a mão sobre a mesa para afagar a mão de Sylvie com simpatia. Ah, minha querida! Por mais que seu avô e eu desejássemos que você tivesse sido criada em Efeutus, entre os seus, sabemos a verdade. Você é de Dicatem, e seu vínculo com Arthur é tão profundo quanto o vínculo de sangue que corre em suas veias. Sua escolha é sua para fazer. Só estamos felizes por tê-la de volta entre os seus. Nenhum sinal da turbulência que fervia sob a superfície dos pensamentos de Sylvie apareceu em seu rosto. Obrigada, vovó. Agora, Lord Avignis,
eu esperava que pudéssemos voltar à animosidade entre os clãs. Talvez você possa me esclarecer. Abandonando os pensamentos sobre a proposta repentina de casamento, voltei ao problema da chegada de Shu e a mensagem que ele carregava. Tentando ser sutil, virei-me para longe da conversa e fiz questão de examinar uma enorme pintura de cristal que dominava uma parede próxima. Sussurrando baixo, perguntei: o que aconteceu em Alacria? Shu também se virou em seu assento. Ah, sim, isso é muito bonito, disse ele, muito alto. Depois, em tom mais baixo, acrescentou: algum tipo de ataque, talvez. Pulsos de mana que drenam a mana dos outros. Aparentemente, o ataque foi sentido por metade do continente. Algumas pessoas até sentiram isso em Dikaten. Kaera? Ceris? De acordo com a mensagem, que foi entregue por Lyra e sua linda elfa, elas foram atingidas, mas sobreviveram. Matou a foice, no entanto. Dragotha, ao que parece. Eu me virei novamente, batendo os dedos na mesa. Mamãe estava tentando chamar minha atenção, mas sinalizei que estava tudo bem. Devemos ir embora? Perguntou Sylvie enquanto Miri contava sobre os vários outros clãs dragões e suas relações com os Indrates. Esta mensagem foi levada por Tessia e Lyra Drade juntas, e Mordan concordou com elas que era importante o suficiente para arriscar a vida de Shu enviando-o até Efeltus para entregá-la. Claramente, esse pulso de mana foi grave o suficiente para pôr em movimento os maiores poderes dos dois continentes. A Grona poderia ter deixado alguma armadilha para ser ativada em sua ausência. Muitas assombrações ainda poderiam estar à solta. O remanescente Jin, Jiae, provavelmente ainda existia no coração do Taegre em Kaelum. Eu não tinha como saber com certeza, mas também não sabia se minha presença em Alacria ajudaria em algo. Nesta mensagem, elas pediram para que eu fosse? Perguntei a Shu, enquanto pegava um pãozinho que provavelmente não comeria. Ele se inclinou e sussurrou em meu ouvido: a mensagem foi pensada para te alcançar antes da sua partida. Lyra apenas disse que você precisava saber o que estava acontecendo. Reflete sobre essa informação, mas não podia simplesmente ponderar um perigo em comparação com o outro. A presença de Shu em Efeltus era uma complicação significativa. Ao trazê-lo para o Ninho Passo de Pluma pessoalmente, Miri estava enviando uma mensagem. Eu precisava entender o que ela pretendia, mas não podia perguntar com ela sentada diretamente do outro lado da mesa. Uma ideia me ocorreu, e enviei meus pensamentos para Regis. Ele se levantou, bocejou, reclamou alto de ter comido demais, em seguida, se fundiu ao meu corpo. Imediatamente, ele saiu em sua forma de fogo-fato e passou para o corpo de Shu, que estremeceu o suficiente para derrubar sua bebida. Suas bochechas ficaram vermelhas enquanto um atendente corria para limpar a bagunça com vento e fogo. Pergunte como Miri se comportou quando ele chegou aqui. Houve uma breve pausa, durante a qual Shu permaneceu imóvel ao meu lado. Ele disse que foi interceptado quase imediatamente por uma patrulha de dragões. Ele alegou estar à sua procura, então o levaram ao castelo Indrat. Lady Miri o encontrou lá. Ela tem sido muito gentil, segundo ele. Será que ela sabe quem ele realmente é? Perguntei, usando Regis para nos comunicarmos sem palavras, da mesma forma que ele havia compartilhado as últimas palavras de Tessia quando pensávamos que ela estava morrendo. Sim. Ao que parece, ele se apresentou como Shu do clã Asclepius, irmão em vingança de Lord Arthur Levin. Para praticamente todo mundo. Suprimiu um gemido. E Kezis? Kezis sabe? Ele não tem certeza. Nunca ouviu. Você está bem, Shu? Perguntou Miri. Parece não estar muito bem. Shu limpou a garganta e me lançou um olhar de soslaio. Ah,
Regis saiu do corpo de Shu e voltou para o meu. O grande meio Azura imediatamente relaxou. Obrigado, Lady Indrat. Estou bem. Apenas. Sobrecarregado? Completou minha mãe, dando um leve tapa em sua mão. Senti o mesmo muitas vezes desde que fui trazida para cá pela primeira vez. Meus olhos encontraram os de Miri do outro lado da mesa. Essa mulher tinha sido como uma avó para mim, uma vez. Ela me guiou nos primeiros passos enquanto eu aprendia sobre o éter. Porém, eu não podia mais confiar nela. Não podemos ir embora, pensei, respondendo à pergunta de Sylvie. Ainda não. Talvez não por um tempo. Teremos que confiar que Kaera e Ceris conseguirão lidar com isso, seja o que for. Regis, Sylvie e eu, nossas mentes conectadas, permanecíamos isolados dos outros, partilhando o peso crescente de nossas preocupações.